Olá, graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euck e este é o programa Me Explique a Bíblia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do livro de Atos e eu quero começar te contando uma coisinha. Neste capítulo será a primeira vez que Saulo será chamado de Paulo, ok? Saulo é o nome judaico dele, né? Tem origem no nome Saul, nome do primeiro rei israelita. Mas em grego, esse nome é transliterado para Paulo. Então, ao contrário do que se costuma dizer por aí, eu já vi inclusive em algumas pregações, não existe um momento onde Jesus muda o nome de Saulo para Paulo e que isso tem significado em ser grande, ser pequeno, ser orgulhoso, não ser orgulhoso. Simplesmente a partir do capítulo 13 do livro de Atos, né, ele começa a ser chamado de Paulo, né? Eles estão numa região ali grega e ele começa a ser chamado de Paulo, ok? Bem, então o capítulo 13 do livro de Atos vai começar dizendo o seguinte: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Eles foram enviados pelo Espírito Santo até a cidade de Seleucia, que ficava a uns 25 quilômetros de distância de Antioquia. O primo de Barnabé, chamado João Marcos, tinha ido junto com eles para ajudá-los no trabalho missionário. Ele é o autor do Evangelho de Marcos. Depois, eles embarcaram para a ilha de Chipre, cidade onde Barnabé nasceu. E ali começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, iniciando pela cidade de Salamina. Sinagogas são templos onde os judeus se reúnem para orar e ler as escrituras sagradas. E algumas vezes eles também usam as sinagogas para julgamentos e punições. Depois de ficar um tempo pregando em Salamina, eles atravessaram toda a ilha até chegar na outra ponta, na cidade de Pafos. Esta cidade era um centro de adoração pagã, pois tinha um templo dedicado à deusa Vênus, também conhecida como Afrodite. Os gregos acreditavam que ela era a deusa do amor, da beleza, da sensualidade, do erotismo, da fertilidade sexual. Por isso, ao invés de adorar ao Deus eterno e verdadeiro, eles cultuavam esta deusa pagã. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, este é o significado de seu nome, opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo o que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os seus olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pelas mãos e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor.
O nome Bar-Jesus significa Josué ou filho de Jesus. Por que? Não sabemos, né? Quem sabe, além de mágico, ele também sendo um falso profeta, quem sabe podia mentir que tinha alguma associação com Jesus, né? Mas ele era chamado de Elimas. Elimas significa feiticeiro, conforme o próprio texto diz, né? E ele era amigo desse Sérgio Paulo, que era o governador ali da ilha de Chipre, né? Um homem muito inteligente. Então Sérgio queria ouvir a palavra de Deus, por isso mandou buscar os apóstolos, né? Para vir até ali. Mas Bar-Jesus, né, o Elimas, era contra os apóstolos, né? E ele não queria que o governador da ilha acabasse aceitando a fé cristã, por isso tentou impedir os apóstolos de pregar a mensagem ao governador. Como aquela região era uma região idólatra, esse feiticeiro ia perder muito se por acaso o governador se convertesse a Cristo Jesus e começasse a combater aquela idolatria, né? Então Paulo, que era cheio do Espírito Santo, olhou bem firme para Elimas, né? E ele disse para ele: filho do diabo, né? Inimigo de tudo que é bom. Terrível ouvir isso, né? Homem mau, homem mentiroso, por que você não para de distorcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Porque ele era um falso profeta, então ele distorcia os ensinamentos do Senhor. E aí Paulo fala para ele do castigo que ele ia receber. E no mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos, né? E ele começou a se virar para todos os lados procurando, quem vai me segurar, quem vai me ajudar a caminhar, não estou vendo nada, né? O governador viu toda a cena e ficou admiradíssimo, e foi naquele momento que ele creu, né? Por toda a situação da mensagem e também do poder de Deus, né? E veja só, Elimas, que queria impedir o Sérgio Paulo de crer, acabou servindo de exemplo do poder de Deus, e foi isso que fez o Sérgio Paulo crer, não é? Então não há como ser inimigo do Senhor, né? Então ele ficou cego temporariamente, assim como ocorreu com o apóstolo Paulo, quando conheceu Jesus a primeira vez. Então foi algo momentâneo, tá bom? Depois Paulo, Barnabé e João Marcos vão navegar até Perge. Tá? Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga. O fato de João Marcos deixar Paulo e Barnabé não acompanhar nesse trabalho missionário, mais para frente vai render um atrito entre ele e Paulo, mas a gente vai falar isso mais para frente. O João Marcos é primo de Barnabé, já tinha falado, né, em outros programas. Bem, essa cidade onde eles estão agora também era famosa por causa da adoração, né? Outra deusa que eles adoravam ali é a Ártemis, né? Também conhecida como Diana. O povo acreditava que ela era a deusa da caça, né? Da lua, da castidade, do parto, dos animais selvagens, e a veneravam por isso, né? Achavam inclusive que ela podia proteger crianças e jovens, né? E achavam que ela podia curar as mulheres das suas doenças íntimas femininas, né? Então a mensagem sobre Jesus, o verdadeiro Deus, também foi anunciada naquela cidade. E possivelmente aquelas pessoas ouviram sobre o relato da mulher hemorrágica que foi curada só de tocar nas vestes de Jesus, pois ele tem esse poder de curar. Então a intenção dos apóstolos é que eles não acreditassem que uma deusa inventada tinha o poder de curar doenças femininas. E então é bem possível que eles tenham contado essa passagem da mulher hemorrágica para aquelas mulheres que estavam ali, para aquele povo que estava ali, né? Certo sábado, Paulo e Barnabé foram a uma sinagoga, né? Entraram, se sentaram, né, no meio dos judeus, né? Mas eles não sabiam, né? Os judeus que estavam ali não sabiam que eles eram cristãos.
tá? Porque Paulo era conhecido porque foi muito tempo fariseu, então eles não sabiam que Barnabé e Paulo eram cristãos. Aí prosseguiu toda o evento dentro da sinagoga, né? E depois que leram as escrituras, tem um momento da leitura das escrituras, né? Os chefes das sinagogas que administravam ali o culto, né? Disseram para eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Eles eram visitantes do momento, vamos dar uma oportunidade para eles falarem. E aí, então, eles pensando que eram judeus, chamam eles de irmão, falam: vocês têm alguma coisa para falar para todos nós aqui, para animar o povo, né? E aí, o que acontece? Então, o texto vai dizer assim que Paulo vai ficar em pé, vai se levantar, e ele vai fazer um sinal com a mão pedindo para que façam silêncio que agora eu vou falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão e suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los, até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. Jesus é descendente de Davi. É o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês, gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu para aqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita aos nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o 2º Salmo diz a respeito dele: você é meu filho, hoje eu o gerei. Deus prometeu ressuscitá-lo dos mortos para não apodrecer no túmulo. Ele disse: lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. No outro salmo, ele explicou: não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não é uma referência a Davi, porque Davi morreu e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa,
Há alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contasse. Grande pregação de Paulo, né? Ele conhecia todos os fundamentos do judaísmo, ele viveu dentro do judaísmo, ele era fariseu. Gente, esses textos todos que eu li agora, apesar de longos, são uma maravilhosa pregação, porque o apóstolo Paulo, ele fala desde o começo até os dias de hoje, ele explica para aqueles judeus, para aquele povo que estava na sinagoga, como foi a história judaica, como foi a promessa do Messias e como é que esse Messias veio cumprindo todas as profecias, né? E, inclusive as profecias de perseguição contra esse Messias foram cumpridas pelos antepassados deles, né? Porque acabaram, né, crucificando Jesus, tá? Então, como judeu praticante que foi, né? Então, Paulo explicou maravilhosamente bem. Sugiro que você leia de volta esse texto ou que você escute novamente o que eu li até agora. Paulo faz um resumo do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus e fala, tinha que ter testemunhas, nós somos as testemunhas, estamos aqui para falar. E aí, se é para animar o povo, que nem os judeus tinham pedido, esta é a grande mensagem, né? Ele explicou tudo para provar para eles que Jesus é o Messias que Deus havia prometido. E disse que Deus tinha prometido isso aos seus antepassados, eles sabiam disso. E o Messias prometido é Jesus. Inclusive, ele citou textos proféticos até de Salmos, ok? Ele também disse assim, meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus, né? Só através de Jesus que a mensagem do perdão dos pecados pode chegar até vocês, né? Quem crê é libertado de todos os seus pecados. Então, tenha cuidado. Ele fala para eles, tenha cuidado para com vocês não acontecer o mesmo que aconteceu com seus antepassados, né? Eles zombaram de Jesus e o destino deles será a morte eterna, né? Bem, continuando a leitura, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte, no próximo sábado. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que eles diziam. Bem, a cidade toda tinha ouvido falar o que Paulo e Barnabé tinham pregado e falado na sinagoga na semana anterior, e na outra semana veio uma grande parte da cidade ouvir. E aí os judeus, é claro, não gostaram, não é? E aí, então, a pregação já não foi mais tão tranquila. Os judeus começavam a contestar, né, tudo o que eles falavam. Então, começou a ser um debate ali sobre a palavra, sobre as escrituras, né? A coisa tinha mais gente ouvindo, mas ficou mais difícil de pregar. Mas Paulo e Barnabé, firme e forte, pregando a palavra do Senhor. Paulo e Barnabé falaram, era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, que são judeus. Mas vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna. Agora vamos oferecê-las aos gentios, pois o Senhor nos ordenou quando disse, fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação
até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Bem, as pessoas que estavam ali ficaram alegres porque parte delas eram gentis. Gentis é assim: os judeus considerados o povo, a descendência de Abraão, o povo escolhido de Deus. Para eles foi prometido um Messias e eles não reconheceram, não receberam esse Messias que é Jesus. Então, se vocês não querem receber a mensagem da salvação, os gentios, que não são judeus, eles querem, porque eles aguardam em Deus uma salvação, um perdão dos seus pecados. Então, quando os dois falaram, se vocês não querem, a gente vai pregar para os gentios. E aí os gentios ficaram muito alegres com isso, e eles creram no Senhor, entenderam que o Senhor está acima daqueles deuses, daquelas deusas, daquela região, Então a palavra do Senhor se espalhou por toda a região, E os judeus não gostaram das conversões, E começaram a levantar difamações contra Paulo e Barnabé e por fim o expulsaram dali. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas e influentes e as autoridades da cidade, incitaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram para a cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio, uma cidade não muito longe dali. Mas os novos cristãos antioquenses continuaram alegres e cheios do Espírito Santo. De nada adiantou os judeus tentarem impedir a propagação do Evangelho. O Evangelho carrega a mensagem de Jesus, não há como impedir Jesus de prosseguir. Ele fez o sacrifício até o fim e agora, no momento de pregar esta mensagem, ele ainda está atuante através do seu Espírito, Quem sabe você, meu amigo, já tentou falar para os seus amigos, para os seus parentes, sobre a maravilha que é ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e eles não quiseram te escutar. Eles te chamaram de crente chato, Eles falaram que você é muito bitolado com as coisas da igreja. Não desanima, não desanima. Paulo e Barnabé estavam passando por situação bem mais difícil do que falar de Jesus no meio de um churrasco entre família, Então, assim como Paulo e Barnabé, você também foi chamado para ser luz. A função da luz é o quê? Iluminar aquelas pessoas que estão nas trevas. Mas só que se você vai iluminar quem está nas trevas, os pecados dela vão aparecer, vai ser iluminado tudo na vida dela. E ela não quer a luz porque ela quer continuar escondida nos seus pecados. E a primeira coisa que ela faz é ser agressiva. Imagine mais ou menos uma pessoa que está há muito tempo num lugar escuro. Ela aprendeu a viver naquele lugar escuro. E aí você chega para ela de uma hora para outra com um facho enorme de luz e joga nela, ela vai tentar impedir, ela vai tentar se esconder, ela vai tentar atacar quem está jogando essa luz nela. Espiritualmente também é assim, ela está acomodada naquela escuridão, naquela treva, Mas não desista, porque a luz vai dissipando essa escuridão, nem que seja aos poucos, Aquele que andava em trevas, aquele que anda em trevas, vai enxergar o verdadeiro caminho, vai abandonar o pecado, vai encontrar a salvação em Cristo Jesus. O próprio Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai mais andar em trevas. Ok? Bem, este foi o capítulo 13 do livro de Atos. Então eu desejo que o Espírito Santo te abençoe nessa sua caminhada missionária, te dê muita coragem, muita intrepidez, te dê muita estratégia, para você continuar, libertando pessoas de outros deuses, de outros enganos, de outras coisas que afastam ela da luz de Jesus,
Então eu te aguardo no próximo programa. Seja abençoado em nome de Jesus.